Então vamos hoje começar o capítulo Doutrina das Penas Eternas, né? Possivelmente a gente só deva vir a concluir de hoje a 8, mas vamos ver onde a gente chega hoje. Outra vez trazendo uma parte do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 7. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. É um trecho separado do capítulo 7 de Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Então vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, quando Emmanuel começa dizendo, não ouvides, não esqueças, que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-lo. Emmanuel aqui está dizendo a nós de uma forma bem clara que cada um de nós é o principal responsável por ser mais ou menos sensível à atuação dos benfeitores espirituais, ou da misericórdia de Deus, ou da bondade do Pai. Em verdade, ela é estendida potencialmente para todos os filhos. A questão é que cada um recebe de acordo com as possibilidades individuais que oferece de recepção. Não é porque alguém seja mais presenteado por Deus do que outra pessoa, principalmente em termos de amparo, de proteção, de ajuda espiritual. A misericórdia e a bondade de Deus é infinita e se estende a todos nós. Agora nós mesmos impomos as limitações e as dificuldades. Em várias outras mensagens que Emmanuel comenta no Evangelho, ele se refere a como se, por exemplo, nós tivéssemos ao nosso lado benfeitores espirituais com muitas metas e objetivos a realizar conosco, mas a gente é que fica amarrando o pé, fica colocando dificuldades ou fica dizendo a si mesmo que é muito inferior e que não tem condições, não tem capacidade. E essas limitações somos nós mesmos que vamos impondo. De tal maneira que se nós estivéssemos mais abertos, mais confiantes, mais seguros da bondade e da misericórdia de Deus, realizaríamos muito mais. Por isso ele diz, competindo a nós outros a solução dos problemas alusiva à capacidade de recebê-los. Então a gente, claro, tem que fazer o máximo de esforço da nossa parte. No caso mesmo em que nós estamos envolvidos no trabalho da divulgação da doutrina espírita, o esforço possível que a gente faça de leitura, de estudo, de aprimoramento, de vivência, é a parte que nos cabe para abrir mais as percepções e possibilidades dos espíritos do bem a nosso respeito. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes. Comentando aqui essa primeira parte, se te afeiçoas aos ideais de aprimoramento e progresso. Então, quando Emmanuel aqui nos convida a essa reflexão, se a gente se sensibiliza, porque a afeição já tem a ver com certa sensibilidade, com certa sintonia emotiva aos ideais de aprimoramento e progresso. Porque ainda é relativamente comum nos meios religiosos, no meio espírita não é exceção, de muitas vezes a pessoa entende, acha que é certo fazer o bem, concorda em fazer o bem, mas não cria laços de afeição e por isso não faz. Então muitas vezes o conhecimento fica numa área intelectiva, numa área mental, mas a pessoa não se sensibiliza. Quando Emmanuel aqui fala sobre se ter afeiçoas, é se a gente se sensibiliza
aos ideais de aprimoramento e progresso. E aí ele vai dizer o que a gente deve estar sempre buscando. Não se afastar do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Vamos juntar aqui a síntese do que ele nos propõe. Trabalho, estudo, perdão, bondade. Trabalho, estudo, perdão, bondade, que vai trazer suas consequências nesse trabalho nosso de afeição aos ideais de aprimoramento e progresso. Então, no Espiritismo é que há uma associação bem clara e lógica entre estudo, em termos de habilitação para fazer o bem com qualidade, e envolvimento a partir desse estudo com essa prática do bem. Porque, inclusive, fazendo uma ponte com o assunto que nós iremos tratar sobre as penas eternas no livro O Céu e o Inferno, nós sabemos que há um trabalho de renovação, de mudança de valores adquiridos por nós ao longo de muitos séculos, valores esses deturpados do verdadeiro sentido e significado do Evangelho do Cristo, e que cria dificuldades para que de fato a gente acredite nas propostas renovadoras do Espiritismo, inclusive em termos de conhecimento mesmo. Porque como nós estamos aqui reunidos em um certo clima de receptividade já trabalhado em relação à revelação espírita, o que a gente conversa aqui é muito fácil de assimilar e de entender, mas não é tão fácil de ganhar profundidade e menos ainda de ganhar raízes, porque é necessário essas duas coisas. Que dentro de nós o que há muitos séculos ganhou profundidade e raízes foi a justiça humana cheia de imperfeições e descalabros, e expectativa de justiça divina no mesmo nível da justiça humana, ou às vezes pior. A experiência que a gente tem de séculos e séculos em termos de convicção das leis de Deus foram muito deturpadas. Estamos agora no processo de renovação com o Espiritismo, para ganhar aprofundamento só a título de esforço renovado de estudo, vontade de vivenciar e vivenciar mesmo dentro do possível, para que haja uma mudança paulatina dos conteúdos psíquicos deturpados do passado, geradores de condicionamentos, de hábitos, de dúvidas a respeito da bondade de Deus, e que é o que depois leva para grande parte de nós os grandes medos e receios de encarar a entrada no mundo espiritual. Porque as nossas entradas no mundo espiritual passadas, a maioria delas foi bem desastrosas. Então o padrão que a gente tem anterior não é nada agradável. Para que agora a gente esteja, de fato, estabelecendo padrões novos, a gente tem que fazer muito, porque senão a renovação com o conhecimento espírita, ele não vai dar a profundidade necessária, geradora de convicção. Então vamos entrar hoje no tema Doutrina das Penas Eternas. Lembrando que se alguém tiver dúvida ou pergunta ou observação, vamos trabalhá-los. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Então, a doutrina das penas eternas, de que depois da morte do corpo, única,
estava tudo resolvido em termos de justiça divina, ela infundiu temor em uma época recuada, o que já não consegue mais. Então, hoje, o mais comum é essa doutrina ser geradora de ateísmos e de a pessoa não acreditar nem em Deus nem em coisa nenhuma. Hoje, assim, dentro das religiões evangélicas ou católicas tradicionais, o mais comum, parte, jovens, ao adentrarem a academia ou um nível de conhecimento mais elevado, deixar de acreditar em tudo logo. Porque vem aquela imposição antiga da igreja dos pais, em termos de crença de céu e inferno ou de juízo eterno e definitivo, e eles dizem, eu nem acredito nisso e nem acredito em nada de onde veio essas ideias, e acham que esses conceitos são verdadeiramente bíblicos, quando na realidade não são. São em termos de simbologia, de conceitos que ao longo do tempo iriam ser mudados, como inclusive já era previsto pelo Cristo, que nós vamos estudar em alguns slides à frente. Para aquela época anterior era o seguinte: em termos de uma humanidade onde os conceitos e valores morais eram recuadíssimos, para que de alguma forma chocasse e despertasse a vontade de fazer algo de bem, teria que ser em cima de ameaças radicais. E é por isso que muitas vezes na letra bíblica, de forma literal, isso é colocado nos textos bíblicos. Mas também nessa mesma letra não deixou de ser especificado que isso tinha um caráter temporário. Quando é para os dias que nós vivemos, aonde a sensibilidade, a cultura, a própria intelectualidade do homem abriu campo para uma certa sensibilidade moral que ele não teve antes, agora essas doutrinas não têm mais sustentáculo nenhum. São mais geradoras de ateus do que de crentes. Quando mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve. Razão pela qual também não pôde fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Ora, toda a compreensão que a doutrina espírita nos dá das necessidades nos dias atuais das penas eternas, ela tem por base realmente um processo evolutivo, paulatino e contínuo da humanidade. De tal maneira que para as pessoas que não têm a visão de imortalidade da alma, de reencarnação, elas realmente ficam sem a base indispensável para compreender como é que agora, sem penas eternas, sem condenações eternas, o homem ou a criatura humana pode ser ainda muito mais estimulada a fazer o bem do que antes. Então, para que isso tenha assim um alicerce, só existe dentro da compreensão de reencarnação e de imortalidade da alma, e de reiteradas jornadas evolutivas do homem na Terra. Isso quer dizer que nós mesmos, sem dúvida nenhuma, já andamos reencarnados naquelas épocas, desde a época do cristianismo primitivo, aonde o nível de cultura e o próprio nível evolutivo nosso só havia cabimento para as ameaças eternas. E que, na verdade, em pequena parte, ela constituiu êxito ou sucesso. Porque o que ainda predominou foi a natureza recuada e muito material do homem dificultar a sua caminhada evolutiva.
O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, a razão pela qual também não pôde fazer de Deus e dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Ora, quando nos dias atuais nós aprendemos com os Espíritos a questão da sensibilidade no mundo espiritual, aonde sentimentos e emoções de ausência, de saudade, têm um peso de dor, muitas vezes muito maior do que uma dor física, e a gente entende, para épocas recuadas isso seria ininteligível. E não haveria como particularizar sofrimentos a um nível de sensibilidade que a humanidade não tinha ainda desenvolvido. E a gente não se refere a uma humanidade tão antiga, não. Na época do Cristo mesmo. Porque naquela época do Cristo, ainda havia, por exemplo, muita gente que adorava os círculos romanos. A maioria das pessoas. Onde iriam assistir espetáculos para o trucidamento e a morte de outros. E aquilo era aplaudido e havia envolvimento emotivo como de uma festa. Nos dias atuais, é claro que isso mudou muito, apesar de que não deixa de ter pessoas que ainda trazem muito forte esse lastro do passado e que, por exemplo, adoram lutas de boxes ou lutas como essas que passam de meia-noite, MMA, onde praticamente se mata alguém e a pessoa se envolve emotivamente com aquilo. Não deixa de ser um resquício, até forte, desse passado tumultuoso lá dos círculos romanos, aonde se achava bom ver outras criaturas humanas matando umas às outras. Então, falar naquela época de que, olha, faço bem, porque no mundo espiritual você tiver que sofrer saudade de alguém, ver, tenha cabimento. Para um pessoal onde as emoções e os sentimentos eram muito duros ainda, não tinha cabimento. Então, nos dias atuais, em que a revelação espírita cumpre a missão que o Cristo já havia em João, capítulo 14, feita a previsão, o tempo agora é outro. E hoje a gente tem um nível de desenvolvimento e sensibilidade, não só em termos de cultura ou de intelecto, mas de emoções, que habilita a gente a entender muito bem sofrimentos e dificuldades no mundo espiritual, sem necessariamente ser por toda a eternidade. E sem ter que ser também em um fogo similar a um fogo material, porque era uma figura de linguagem muito usada na Bíblia, e que depois nós iremos ainda aqui fazer os comentários, e que agora, no entendimento nosso, a percepção dessa simbologia não nos estimula a ser perverso ou do mal, pelo contrário, é porque agora essa compreensão torna-se estímulo para que a gente seja do bem. Mas vamos ver aqui adiante mais um texto. À medida que o espírito se desenvolve, o véu material ia se lhe dissipando, pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Então, esse véu material, em termos de compreensão da vida, pouco a pouco os homens foram se habilitando. Mas isso de uma forma lenta, gradual. Então, hoje, aonde nós estamos vivendo a época do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, agora sim, nós podemos compreender, por exemplo, penas eternas como o sofrimento de um espírito, aonde o que o atormenta não é uma dor física, é uma dor moral,
e ela tem para ele um entendimento de eternidade, por ele estar tão materializado e não entender nada do período de renovação espiritual que é necessário para ele. E como ele não entende, aquilo para ele tem um caráter eterno. Basta aqui a gente lembrar a questão dos sofrimentos suicidas, que faz com que eles tenham um nível de dor moral intensíssimo, por ter a ideia de que aquilo não vai parar nunca, apesar que todos nós sabemos que vai. Mas aí é que está a questão. Com a maturidade espiritual que nós já adquirimos, nós podemos, até em termos psíquicos, lograr essa dedução, mas para uma humanidade mais antiga, não. A gente sim. Então agora a gente tem, perante as revelações espíritas, a compreensão certa de que muitos espíritos que sofrem acham que estão sofrendo pela eternidade, principalmente porque os conceitos religiosos antigos não sofreram qualquer processo de renovação. E como eles acreditavam reiteradas vezes que o castigo era eterno, ou que a perdição era eterna, e agora a sensação é de durabilidade, eles acham que é para sempre. Mas, assim, eu acho que muitas vezes não é nem uma questão de você querer acreditar nisso. É uma coisa que é empurrada goela dentro em cada um de nós pelas religiões que estão aí. Porque no catolicismo, o que eles pregam? Se tu pecar, tu vai para o inferno. No evangelho, os protestantes, a mesma coisa. Quer dizer, através do medo, isso vai se enraizando em nossa alma e enquanto você não tiver um esclarecimento bem... Porque isso é gerador do que a gente chama em psicologia de condicionamentos. Exatamente. Então, tanto há os condicionamentos orgânicos quanto os psíquicos. Se a pessoa aprendeu isso em mais de uma encarnação, em termos mentais, isso gera um condicionamento psíquico, que para ser retirado não é só aprender o que é certo, tem que aprender o que é certo e vivenciar de forma consciente para que aquele material de condicionamento errado ele seja de fato substituído. É por isso que no trabalho renovador da proposta do Evangelho do Cristo é tão ligado à questão de coloque em prática. Se você acha que é certo, faça-o. Se você aprende que a prática do bem, da caridade, da paz e felicidade, esforce-se em fazer logo, porque só assim você vai gerar condicionamentos novos. Porque a simples aprendizagem ela não vai alcançar as raízes do psiquismo nosso, que estão deturpadas, profundamente deturpadas. É por isso que a gente tem tanta necessidade de fazer o bem, em termos de materializá-lo, para que ele ganhe profundidade no psiquismo nosso, senão não ganha. Vamos ver aqui mais um slide. O Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesses em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas. Limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Então, isso mostra o caráter de revelação dinâmica das leis e do conhecimento da vida espiritual. Então, dentro do próprio Evangelho, a gente encontra as passagens que apontam para isso, de que a revelação, em termos de valores religiosos,
teria que ser gradualmente, à medida que o homem amadurecesse e evoluísse mais. A questão toda, e que é o grande campo de gerador de condicionamentos negativos que nós estamos aqui comentando, é porque muitos acharam e ainda acham hoje a religião como uma revelação estanque, parada, né? Principalmente quando se coloca livros como sagrados em termos de terem todo o conteúdo religioso que a humanidade precisa. Então, para os cristãos, de uma forma mais ampla, a Bíblia é a palavra de Deus. Só que para os nossos irmãos orientais, a palavra de Deus é o Alcorão, é o Bhagavad Gita. Eles têm os livros sagrados aonde consagram o respeito que um cristão comum consagra a Bíblia. Só que com o Espiritismo nós aprendemos a transitoriedade de todos esses conceitos, não só do cristianismo, como também das outras religiões. E compreender esses conceitos significa não desvalorizar eles, mas pelo contrário, valorizar o caráter transitório que neles mesmos já era apontado. E outra coisa também, né, Soares? Pois não. Quando a gente fala essa passagem que o próprio Cristo disse, muitas outras coisas nos diria se tivessem estado de compreender, se você for para a Bíblia hoje, certo? Que a gente volta para as parábolas, a gente vê que naquele momento não era possível que aquelas criaturas que estavam encarnadas para aquele desenvolvimento, para aquela época, compreendessem o que está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia hoje, à luz do Espiritismo, que a gente dá uma interpretação e que é atual, mas que não era possível naquela época, aquelas criaturas que estavam encarnadas ter o entendimento necessário. Então, muitas vezes, o Cristo falava com a palavra, com o vocabulário, que eles entendiam para aquela época. E muitas coisas eles interpretavam, mas naquele momento era necessário que fosse daquela forma. Porque o espírito ainda estava numa fase muito primitiva, muito inicial de evolução. Né? Mas se a gente pega a Bíblia hoje e olha as parábolas, e olha as passagens bíblicas, e a gente senta e a gente começa a interpretar através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um entendimento completamente diferente e atual para os dias de hoje. Mas porque hoje nós já estamos numa evoluçãozinha melhor. Uma citação como aquela, na casa do Pai há muitas moradas. Jesus ia poder desenvolver dizendo que eram planetas, que eram dimensões, exatamente, de que a gente vive uma dimensão e tem várias outras. Então ele teria que a coisa ser colocada em parábola e para no tempo certo, no avanço da ciência, no desenvolvimento do homem, aí ele entender até que ponto o simbolismo ali foi colocado pelo Cristo. Talvez seja isso que ainda aconteça com os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, que estão numa evolução espiritual, talvez diferente da nossa. Talvez a gente já tenha vindo desse estágio. E que para eles, mas para eles é necessário aquele ensinamento. Muitos irmãos nossos, é necessário que tenha um pastor que oriente ele, que dê regra a ele. Porque se deixar ele com o livre-arbítrio, ele se perde. Não é verdade? E vai muito também com o que ele falou. A própria igreja, em muitas partes, por exemplo, muitas moradas na casa do meu pai, como ela já passou para eles, que é o sentido de você estar no céu, você está no purgatório, você está nesse canto, a morada nesse sentido. Então, por ser uma coisa antiga, milenar, ela não quer quebrar esse conceito. E aí ela vai, aos poucos, né, a gente vê que o Papa já só algumas coisinhas, né, ele procura, mas a própria igreja, por conta dos dogmas todos, do que ela criou esse ano todo, ela não quer destruir, chegar, vamos jogar, vamos mudar tudo, rasga tudo aí, apaga, passa borracha, vamos começar a pregar diferente. Parte, exatamente. Não vai querer pregar diferente. E o interessante de tudo é porque, mesmo escrito em termos simbólicos, em parábolas, ele tinha o efeito renovador que o espírito do homem possibilitou absorver. Então, veja, hoje a gente entende a existência de diversas dimensões, de muitos planetas habitados. Tudo bem, mas esse entendimento que hoje o espírita tem,
e que é endossado pela ciência, deveria ou deve provocar nele uma intensificação de renovação moral e espiritual que muitas vezes deixa a dever. É por isso que nós espíritas sempre somos muito chamados ao respeito às mais variadas formas de entendimento de Deus, porque sabe que, em essência, o entendimento ele só é positivo na medida em que ele é transformador do homem que adere a ele. Então, por exemplo, não adianta hoje o espírita ter, em termos de conhecimento e revelação espiritual, atualizadíssima, se isso não provoca nele um nível de renovação e de vivência do bem à altura, que é justamente aí aonde a gente tem, pelas revelações da mediunidade de Chico Divaldo Franco, os alertas graves dos espíritas que muitas vezes adentram no mundo espiritual de forma perturbada, porque na verdade não aproveitaram aquilo que a consciência deles, a intelectualidade deles já propiciava ele aproveitar, em termos de renovação íntima. Porque todo o objetivo da revelação religiosa é acelerar o desenvolvimento moral do homem. E aí, nisso aí, é que todos nós, não por ser espírita, tem qualquer privilégio. Porque se poderia se dizer um privilégio é tornar-se muito melhor, renovar-se muito, face às possibilidades que a doutrina oferece. Pelo contrário, né? Muito será cobrado. Exato, essa é a questão. Bom, vamos aqui para mais um slide. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias. Qual é a última ordem de ideias? Essa em que o Cristo limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Sobretudo em relação às penas. Ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo, sem enfraquecer a ideia do dever. Aqui está explicando a nós, ainda de uma forma mais reiterada, o fato de que, olha, perante aquela humanidade, a forma que o Cristo tinha ideal de estimulá-los a fazer o bem era sob o temor. Não era sob uma compreensão que eles ainda não tinham condições exatamente de trabalhá-las. E que ainda hoje a gente encontra irmãos encarnados que necessitam desse temor. Não é verdade? Porque a sua evolução moral não condiz com a sua evolução intelectual. Às vezes são pessoas extremamente bem desenvolvidas intelectualmente e moralmente não. E que é necessário que tenha um temor, que tenha um medo de fazer errado. Porque o problema todo, né? e eu achei bom esse levantamento de questão aí pelo seguinte, porque veja, o problema todo é que geralmente o temor gera hipocrisia. A pessoa tem um temor em frente à sociedade, em frente às pessoas, face o temor que a sua religião promove, ele tem uma atitude. Mas muitas vezes, quando está às ocultas, ou quando não está sob os olhos da sociedade, ele aí se torna hipócrita. Em verdade, o processo legítimo de renovação moral e espiritual que a gente trilha, ele só se realiza quando é feito por amor, por sensibilidade ao bem, por advertência ou por ameaças. É muito comum gerar a hipocrisia. A pessoa, quando diz assim, que faz porque teme a Deus, em grande parte esse temor é proveniente da vida social. E é o que leva muitas vezes, independente de crença, que nisso inclui-se até espíritas, a quando não é alvo de observação, ele aí faz o que é errado. E o que a consciência dele diz que não está certo. Porque ele não aprendeu por amor, ele aprendeu por temor. E por temor gera hipocrisia. Não houve a mudança ainda. Não houve a mudança ainda. Certa vez eu vi
irmão evangélico em uma discussão com outra pessoa, né? E a gente não deixa de ouvir, né? As conversas, tá? E ele falou que, olha, se eu não fosse um homem evangélico, temente a Deus, eu ia te cortar todo com esse facão. Eu parei para analisar esse episódio me chamou muita atenção. Meu Deus, que criatura é essa? Ainda bem que ele era evangélico. Ele disse que não, E ainda bem que ele não te encontra sozinho no meio de um mato. Porque ele pode pegar o Meu Deus, veja a capacidade de se auto-iludir, né? De se auto-enganar. Na verdade, se você já pensou, você já. Mas ainda bem que ele era. Coitado do outro, né? Se ele não fosse. Continuando, para os homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. Está lá no livro Céu e Inferno. Então, era algo que, mesmo para as crenças pagãs da época, as ameaças de fogo eterno para quem fizesse o mal, isso existia. Então, aproveitando esse contexto todo, era natural que fosse compartilhado também a título de revelação religiosa para eles, como a ameaça que, na verdade, teria o seu tempo delimitado. Não seria dessa forma sempre. Igualmente, a eternidade das penas. Nada tinha que repugnar, porque, veja, para nós, e principalmente aqueles que já se sensibilizam à revelação espírita, condenar alguém eternamente por um crime que ele tenha feito, face uma série de circunstâncias que muitas vezes estiveram como propiciadoras para que o crime surgisse, e a partir dali ele ser eternamente condenado, a gente acha já um absurdo. Mas na compreensão daquela época, não. Que na compreensão daquela época, por exemplo, quando na lei, a chamada lei do talião, que exigia olho por olho, dente por dente, era para a época em que Moisés otorgou, que isso era uma lei mosaica, já era um avanço absurdo. Porque o que havia mais naquela época era o seguinte: era se alguém, por exemplo, tivesse um prejuízo causado por outra e fosse identificado, ele ser reposto em 10 vezes o prejuízo que teve. E aquilo seria o normal. Então, quando veio a lei de talião olho por olho, já era um avanço para o absurdo das injustiças que havia antes. Só que para nós, hoje em dia, a lei de talião já é para lá de absurda. E o Cristo mesmo já havia tirado quando ensinou o perdoa 70 vezes 7 vezes. Né? Vamos aqui para o penúltimo slide, que a hora está chegando. O pensamento de Jesus. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura. Pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, os Evangelhos, iremos encontrar essa ameaça do fogo eterno, mas dentro de um quadro de simbologia,
de figura de linguagem utilizada por Jesus, sabendo que mais adiante o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar esse sentido alegórico, inclusive, claro, com o surgimento da revelação espírita. Porque o espiritismo, em termos de facilitar o entendimento do Evangelho, como é dito no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de modo fácil no Evangelho. Então, com o conhecimento espírita, a gente vai ler o Evangelho e vai entender tudo. Sem o conhecimento espírita, nós vamos encontrar muitas contradições, muitos conflitos. Eu me lembro que eu comprei até, houve esse evento em Caruaru das Cartas Psicografadas, e estavam vendendo um CDzinho de MP3 de Clóvis Nunes sobre religião. Teve até uma palestra dele, foi sobre a Bíblia e a religião. Eu não assisti a palestra dele toda, eu assisti só um pedaço, mas o CD eu assisti todo no carro, que foi de uma palestra que ele fez há muitos anos em Recife. E eu notei que ele analisava muito de algumas partes contraditórias da Bíblia pelo fato de sustentar a análise em termos literais. Porque em termos literais a Bíblia é um livro de contrassensos, de erros, de contradições. Afinal de contas, a Bíblia não é nem um livro, é um conjunto de livros. Então a pessoa pega a Bíblia evangélica, 63 livros, 66. A católica, 73, tem mais 7. Mas os 66 da Bíblia evangélica são os mesmos 66 da católica. Mas veja, 66 livros escritos ao longo de mais de 1000 anos. Há de querer que em termos literais esses livros não tenham contradições? Porque tivesse a Bíblia sido escrita em 10 anos, que já é um tempo absurdo, porque em 10 anos juntar livros escritos ao longo desses anos já é uma coisa. Agora imagine ao longo de 1000 anos, que foi mais de 1000 anos entre Apocalipse e a Gênesis. Ele vai querer que não tenham literalmente contradições, conflitos, e escrito por diversas pessoas, quem escreveu os primeiros, Moisés, depois João, e inúmeros outros profetas. Então é cheio de contradições literais. Mas aí é que está, o Espiritismo ele oferece, através da revelação espírita, o entendimento espiritual da Bíblia. Nesse sentido, ela não tem contradição nenhuma. Isso faz. Sem contar com que a Bíblia foi traduzida por várias e várias línguas, né? E através de tudo isso tem as culturas que são diferentes uma da outra. E tudo isso aí junto, na salada. Sem dúvida. Se você não lê. Sem dúvida. Agora que, na verdade, a gente lembra até aqui aquela passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, nos primeiros capítulos, quando um espírito elevadíssimo, que era Matelo, parece o nome dele, um espírito que só reencarnava normalmente 1000 e 1000 anos. E o que é que ocorre? André e outros espíritos se reúnem, fazem fazem uma reunião para doar uma espécie de ectoplasma para que esse espírito se materializasse. E ele se materializa para trazer lições elevadíssimas. E o que ele usa? Os textos do Novo Testamento, tal como estavam. Então cita a carta de Paulo aos Tessalonicenses, cita a carta de Paulo a Timóteo, utilizando os textos como estão escritos hoje em dia. Então esses textos eles têm um valor imenso
O espírito ele não pode desdenhar a Bíblia. De maneira nenhuma. Tem que ir procurar o conceito espiritual que nele está inserido, em cada um desses textos. E aí ele pegava um textozinho pequeno e desdobrava, né? Os discípulos, os espíritos que estavam reunidos, alguns inclusive encarnados em desdobramento, levavam os problemas que estavam tendo nos grupos espíritas e levavam para ele dar uma opinião de ajuda. E a opinião, ele puxava um texto bíblico e dizia: olha, está escrito isso, aplique dessa forma. Então a gente tem que ter, e cá entre nós, a forma com que o Clóvis coloca é bem desdenhadora, em termos de valor espiritual intrínseco que realmente tem e que precisa ser compreendido à luz do Espírito e não de forma literal. Isso aí é preciso a gente realçar muito. Então sabia ele que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico. Sem dúvida nenhuma isso ocorre nos dias atuais. A gente vai parar nesse slide 7, porque nós iremos ter até o passe, e vamos prosseguir com esse mesmo tema no nosso próximo encontro. Vamos para a prece de encerramento. Amado Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais um estudo, que possamos retornar aos nossos lares, com os nossos pensamentos elevados ao amor e ao bem-estar. Que tua paz, que a tua luz nos envolva hoje, agora e eternamente. Que assim seja.